Cash in Cash, esse podcast que só melhora, eu acho que é uma verdadeira fortuna, né? Só aumenta com o passar do tempo se bem administrada, né, Pedrão? Exatamente. Como eu disse no vídeo passado, é igual a Solan, né? Cada dia um ponto mais. Esse podcast, eu vou falar, vai marcar a nossa vida e tenho certeza que você vai adorar acompanhar. Até porque o Pedro entende muito de fazenda, mas veio um cara hoje que entende muito mais que ele. E ele é o sócio da Fazenda Rentável. Inclusive, cumprimentar aqui Rodolfinho hoje conosco também na mesa. Rodolfinho, você hoje vai aprender tudo sobre commodities com alguém que lida com a mão na massa ali na fazenda, né? Hoje eu tô aqui só como aluno. Vou ficar só ouvindo aqui, porque eu tenho certeza que vai ser uma faculdade. Rodolfinho, pode Porque falar. ele entende de commodities no mercado financeiro, né? Sim. Agora vai entender como que funciona na prática. Eu queria iniciar com uma pergunta pro Rodolfinho. Rodolfinho, você que é do mercado financeiro, né, que trabalha com commodities agrícolas, né, no mercado financeiro, você enxerga com bons olhos, né, uma pessoa igual o Tinoco que vai vir aqui falar do mercado físico? Extremamente. O mercado de commodities hoje no Brasil, o mercado agrícola, né? Uhum. É o que move o PIB do Brasil. Então, Verdade. E pra quem não sabe, é que o Pedro Paulo fica o tempo todo. Você vê isso com bons olhos? Vê isso com bons olhos? Por isso que ele tá... Um zoinho meio. Então, ó, você que está acompanhando, vai conhecer ele. Tinoco, ele é sócio ali da Fazenda Rentável. Tinoco, obrigado por corresponder ao nosso convite. Bem-vindo ao Cash in Cash. E vamos falar da Fazenda Rentável um pouquinho, né? Só Claro. fazendo um briefing aqui, né? A Fazenda Rentável é a maior startup aqui do Centro-Oeste. Tá? Eles ganharam o Shark Tank, qual foi o ano? 2019. Eles ganharam o Shark Tank em 2019, tá? E tem como sócio o Semenzato, que é um dos maiores investidores anjos do país, né? Então, assim, a gente está hoje com uma grande participação de aprender demais. E mais uma vez, eu aqui na cadeira do aluno, e hoje o professor é o Tinoco. Que isso, eu tô aprendendo. Nós todos vivemos aprendendo, né? Aqui todo dia é uma novidade, é algo novo. Quando eu acho que eu sei, eu vou lá e falo, não, tem que estudar mais um pouco, eu não sei nada. Uhum. E o agro em si é uma escola, né? Sim. A fazenda, da porteira para dentro, eu acho que é a maior faculdade que poderia existir. Esse curso também custou caro, viu? É, né? Custou. Eu fiz isso uma vez, saiu caro, viu? Saiu, Contar a experiência do Pedrão já que você já teve alguns ensinamentos do agro, né? Meu pai do céu. Ele já pegou algumas aulas nesse agro aí. Na como escola da vida, né? rapaz do céu. Ele tá rendado hoje. E tirou, só para o pessoal conhecer, já que Fazenda Rentável ganhou ali no Shark Tank essa visibilidade tão grande, né? E tem como sócio o querido Semenzato. Conta pra gente como é que funciona o negócio da Fazenda Rentável, pra gente entender o que conquistou esse investimento dos milionários e, claro, atraiu os olhos de todo mundo do país. Então, eu acho bacana porque, assim, quando teve a edição em 2019, nós fomos a única representante do agronegócio, né? Uhum. Então, existiam vários negócios, boa parte deles do mercado urbano, indústria, e nós somos os representantes do agro, né? Que até então era novidade. E isso, de alguma forma, também gerou, cara, aquela sentimento bom da galera, né? Tanto que nunca aconteceu, né, até a nossa edição lá em 2019, nós não passamos de primeira. Uhum. Nós fomos, né, aí o Alex foi, mais as pessoas envolvidas no projeto, e como de natural, né, muito novo, o Alex tinha o quê? 20 e poucos anos, né? Hoje ele tem 30, 31, tinha 26 anos de idade. Então, muito novo, e acaba que às vezes não consegue passar a informação, sabe tudo fazer, mas na hora de passar com, imagina, 15 câmeras gravando. Eu lembro, ele ficou nervoso. Entendeu? Pressão, né? Mas aí fomos chamados depois, entendeu? Existiu uma certa repescagem ali, onde deram uma segunda chance, né? E foi escolha do público. O público que escolheu a Fazenda Rentável, porque tinha que fazer uma seletiva, e nessa seletiva falava, vamos resgatar quem já veio apresentar. E foi votação, e a galera falou, não, a gente quer ouvir um pouco mais sobre esse pessoal do agro e essa garotada, né? O que eles têm a oferecer. Aí foi com mais corpo, foi mais objetivo. Aí vai só o Alex, né? Que ele é o idealizador do projeto. E foi bacana, porque aí a gente conseguiu, né? Aí o Semenzato apostou em nós no começo, entendeu a ideia, né? Que a ideia hoje, hoje foi mudando, né? Hoje, se você vê a Fazenda Rentável do que era no Shark Tank, que era uma startup, né, para poder ajudar uma fazenda que não produz a se tornar produtiva, hoje nós somos gestores de fazenda, né? Então lá era 20 fazendas, hoje nós somos mais de 130 fazendas. Maravilha. Lá era um estado específico que a gente atendia, hoje nós atendemos em 7 estados do Brasil, entendeu? Então
Então foi criando o corpo e foi tomando forma, e hoje nós trabalhamos com a parte de gestão de fazenda. Nós somos gestores de fazenda. E o legal também é pensar que em 2019 nós tínhamos um mercado totalmente diferente, né? Como é que foi para o Fazenda Rentável atravessar a pandemia? Como é que a gente pode julgar do que era em 2019 e o que se tornou no dia de hoje? Porque um dos grandes traçores, né, que tracionaram o país e também Goiás, falando do nosso estado, foi o agro. Hoje, boa parte do boom que teve no agronegócio agora, dos últimos tempos, foi na pandemia, né? A nossa empresa, ela cresceu na pandemia, porque o agro ele não parou, né? Ele não pode parar, imagina. Não. Hoje, cada vez mais, o Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Hoje nós representamos uma fatia gigantesca de produção de alimento, tanto animal quanto a consumo humano, né? Então a gente começou a alavancar muito. Então quando se fecha, todo um país se fecha, tem um problema que é globalizado, né? Que é no mundo inteiro, as pessoas param de trabalhar, boa parte, mas todo mundo está comendo. Entendeu? Os animais têm que comer, então isso começou a gerar. Então esse alto preço das commodities, né? Que atingiu aí o ápice agora em 2022, mas que vem mudando a partir de 2020, né? Onde vem em março de 2020 fecha tudo, entendeu? E onde a parte urbana, né? Eu, por exemplo, fui um empresário do ramo urbano que migrou para o agronegócio. Na época foi meio que não tinha muita solução, né? Vem a pandemia, fecha a empresa que eu tinha, que era da área urbana, eu vou fazer o quê? Eu olho, aí em vez de às vezes eu assim, também, graças a Deus, eu tive esse insight, essa oportunidade de entender novos negócios, né? Podia muito bem também, eu sei que tem gente que às vezes não teve. Nós estamos falando de uma fatalidade que entristece o coração de pensar de famílias que foram destruídas, né? Tem áreas nossas, de atividades nossa profissional que foi dizimada. Muitas pessoas faliram também. Então, assim, foi um caos total. Em meio a esse caos, eu conheci o Alex, né, em 2020, e ele me chama para trabalhar com ele. Falei, cara, nossa, eu acho massa, eu preciso de alguém para me filmar e fazer drone. Você era dessa área eu era dessa área, né? Do marketing. Do marketing da filmagem. Falei, não, cara, para fazer filmagem eu não quero. Entendeu? Eu até faço, porque é o que eu sei fazer. Mas você não queria entrar para isso. Eu quero a oportunidade de entender sobre o agronegócio, porque eu nasci numa fazenda. Vou para a cidade, em Tumbiara, nasço lá, mas eu volto para a fazenda e até os meus 14, 15 anos de idade, minha realidade sempre foi fazenda. Eu sou um filho de um vaqueiro, um peão de fazenda. Em Tumbiara? Em Tumbiara, mas eu nasci na região de Inacelândia, Goiás, né? Região ali de Cachoeira Dourada e Inacelândia, que é aquele triângulo ali, né? Então eu nasço numa fazenda, minha realidade é fazenda, começo a trabalhar com fazenda, com 14 anos de idade eu era um tratorista. Olha só. Porque na minha época não existia muito isso, né? A gente trabalhava desde cedo, né? Eu falo minha época, mas... Mas o pessoal do rural sempre assim, né? Sempre. Que é muito saudável também. Até hoje, pra verdade. O camarada que começa a trabalhar cedo, ele desenvolve esse entendimento sobre a vida. Eu preciso fazer o lucro para poder ter o que eu quero. Justamente. Aí vai para o mercado urbano, então, quando tudo começou. E lá em 2019, quando vai no Shark Tank, foi só a confirmação de algo que aconteceu em 2014. Porque a primeira fazenda performada nossa foi em 2014. Que foi em São Luís dos Montes Belos, né? Inclusive, Magrinho, entra no site deles aí, por favor. Coloca aqui na televisão pra gente poder ver aqui. Isso aí. O site deles. Fazendarentável.com.br, né? Então lá, quando a gente performa a primeira fazenda, que é nada mais, nada menos, por exemplo, o Alex vem pro Goiás para fazer uma fábrica da Hering, lá em São Luís, que foi uma unidade da Hering que foi construída, e como ele é engenheiro civil... Então ele foi contratado e era o chefe porque ele é herdeiro de uma construtora, né? De Porto Seco, Porto Molhado, que era a realidade que eles faziam lá no sul. Então ele vem para fazer uma fazenda e do lado da fazenda tinha um fazendeiro que passava na porta da obra todo dia. Entendeu? E esse fazendeiro olhava uma obra crescendo rápido demais, né? A obra foi feita em 10 meses. Ele ficou curioso para conhecer quem era o engenheiro da obra, né? Aí chega lá e fala, cara, eu queria saber e tal. Aí quando ele vê um menino de 24, acho que ele tinha 24 para 25. Levantando o galpão. Eu falei, cara, está errado isso aí. Aí eles viram amigos num curto espaço de tempo, porque como o Alex ficava muito ocioso, que ele não era daqui, ele não tinha pisado no Goiás, é do sul. Tá batendo papo ali todo final do dia. Aí um belo dia você está conversando e fala, cara, você vai me ajudar a produzir mais na minha fazenda. Ah, como assim? Eu sou engenheiro civil, se fazer construir uma casa e um prédio, eu construo, mas eu não entendo, não sei nem o que é uma vaca, o que é um boi. Só que aí desse insight ele insistiu, ele falou, não, eu preciso da sua ajuda. Aí onde ele começa a se despertar para o agronegócio.
Falei, cara, peraí, então, o que eu preciso fazer para performar uma fazenda? Eu preciso de uma consultoria agronômica. Então, eu vou procurar um professor de agronomia. Aí procuro um professor de agronomia de Goiânia, que eles já tinham se conhecido numa balada aí, qualquer, né, da vida. Aí ele pergunta, não é assim, cara. Para produzir numa fazenda tem série de fatores. São vários profissionais, né? Aí eles criaram essa metodologia. Eu falei, não, mas vem cá, o que é então? Não, eu preciso fazer um ambiental, conversar com a parte agronômica, que conversa com o jurídico, que conversa com a tributário. Eu crio uma modalidade, é uma empresa, a fazenda tem que ser vista como um negócio. Aí eles junta tudo isso aí e chegam num valor, por exemplo. Na época, acho que foi R$200 mil para fazer o primeiro projeto. Entendeu? E quando ele olha a fazenda... Projeto, você fala... Executar a primeira ação para plantar. Porque assim, quando eu falo na fazenda hoje, em qualquer lugar que seja, eu tenho alguns princípios que não tem como eu contornar. Eu vou analisar uma fazenda, eu tenho que ver topografia, que é o relevo, né? Sim. Qual que é o que predomina, se é ondulado, semiplana, se é plana. Então, como que eu posso fazer? Janela hídrica, né? O que chove nessa região para me respeitar. Então, eu começo a plantar dia 15 de setembro. Então, eu começo dia 15, eu estou colhendo minha soja 29 de janeiro. Eu estou plantando milho 29, eu colho com 90 dias, né? Então, eu entendi o ciclo, né? A janela de plantio, eu tenho que entender também da parte de logística e de escoamento disso aí, entendeu? Como que eu vou? Eu vou produzir aqui, mas eu vou vender para quem? Eu vou vender quando? Como que eu vou vender isso aí? Então, quando você entende que uma fazenda é um negócio, ela gera vários profissionais que precisam estar dentro daquele negócio. E boa parte que isso é um insight do Alex na época, é aquele que entendeu que essa galera não se conversava. Igual numa obra também acontece, né? Existia a falta de ordenamento. De comunicação. Então, o arquiteto da obra não conversa com o engenheiro. Aí o engenheiro elétrico não conversa, aí de repente o cara vai passar um tubo, chega lá, era para ter um duto ali e não tem uma coluna. Como é que eu vou atravessar uma coluna? Não era mais fácil eu ter chegado e falar, Rodolfo, ali vai ter uma coluna, ali não pode ter, coloca ali que a gente vai passar um... Então, essa comunicação ele viu que não tinha. Falou, opa, peraí, então vou fazer o seguinte, eu vou juntar essa galera e eu vou ser o maestro deles, vocês vão se conversar. Nós vamos reunir periodicamente e vamos definir a estrutura dessa fazenda. Quando se chegou à ideia, que o professor entendeu, que na fazenda ela tinha vocação para agricultura, por conta da análise da topografia, da região onde ela se encontrava, entendeu? A janela de chuva dela e a parte do perfil do solo. Então, se eu analisei o perfil do solo, eu entendi a janela de hídrica dela, o que chove e quanto tempo chove, e como que é a distribuição dessa chuva, então faz sentido eu plantar soja aqui, agricultura, que na época não tinha na cidade. Uma das primeiras fazendas de agricultura de São Luís foi essa, né? Eu lembro do Alex mostrar para mim, fez um pivô nessa fazenda. Isso. Aí é uma fazenda que estava num cenário de pecuária extensiva, né? Que vai lá, poucas repartições, coloca o máximo de gado que der, como tudo, chega na seca, não tem mais pasto, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que vender esse animal no mercado pelo preço que eu achar, porque eu não tenho outra alternativa. Eu vou fazer o quê? E tem outras pessoas na mesma situação que você e joga o preço do gado lá embaixo. Isso. E isso era um cenário de 2014, que é um cenário que acontece hoje ainda. Então, Sim. Não mudou muita coisa. E vai acontecer pro resto da vida. É uma coisa engraçada, porque existe essa ilusão que confinamento não tem assistência, né? Você põe o gado no pasto, o gado engorda, o máximo que você vai fazer é comprar um milho com sal para ver se ele engorda um pouquinho mais. Mas no caso... Milho é luxo, né? Com Exato, um salzinho ali. Só o sal e tá ótimo. Não, é isso aí. Aí eles viram do potencial e falaram, opa, peraí, então se eu consigo produzir alimento aqui, se eu consigo produzir soja e milho, e eu consigo ter potencial de irrigação, porque aí foi o pulo do gato. Tinha uma represa do lado, né? Porque tinha uma represa, nessa represa o professor que deu, chama Clayton, é um professor da UFG, ele vira e fala assim, opa, peraí, então se eu conseguir irrigar, aí eu mudo de patamar. Aí, em vez de eu fazer soja e milho, eu faço soja, milho e uma terceira safra de feijão. E eu não dependo de São Pedro, por exemplo, se na safrinha der um veranico e não chover por 20 dias, eu faço uma irrigação de salvamento. Então, eu consigo conduzir, né? Que hoje é um dos melhores de cenário, é isso. Então, foi estabelecido isso, fizeram as ortogas, deu certo, e transformaram uma fazenda que era pecuária extensiva, que o cara ganhava em torno aí de R$15 mil por mês, tirando aí os descontos do caseiro, total, devia sobrar uns 7.500 pro cara. Hoje é um empresário que ganha 250 mil livre com a fazenda, entendeu? Maravilha. Para o pessoal poder entender, um outorga é quando você tem uma fazenda, você vai produzir ela, vai irrigar. No caso ali foi sequeiro, soja, né? Você tem um sistema de sequeiro quando você não irriga, né?
No caso lá era soja mesmo, né? Era Na, soja? na primeira safra. Primeira. Lá era pecuária, né? Sim. Aí transformou em agricultura, era soja e milho. Certo. Safrinha de milho. Aí então você colocou um pivô, que é aquele... Como se fosse um cano, né? Que fica rodando e dá aquelas lavouras circulares. Um aspersor. É um Um aspersor grandão, vamos dizer assim. É um aspersor grandão que molha e faz aquela plantação É um circular. regador pra galera entender. Aspersor, Exatamente. quem que sabe É o um que regador aspersor? gigante. É o São Pedro da agricultura. É exatamente, É. que faz aquelas lavouras redondas que a gente vê na estrada, As pizzas, né? aquelas pizzas. Só que para irrigar você precisa de autorização. Essa autorização chama outorga e demora aí alguns anos. Demora uns 2 anos sem outorga. Não, hoje não tanto, porque o que acontece? Existe aí, nós vamos abrir precedente para uma discussão gigante, né? Aham. Porque tem gente vendo isso aqui e fala, então esses caras que tá acabando com a água do rio e tal. Não. Mal sabe muita gente que a mesma água que é extraída do rio, ela retorna para o lençol freático. Sim. Então é a lei do retorno. Eu tiro ela faz, né, o que precisa ser feito, a gente consegue ligar por salvamento, a gente consegue produzir. No final ela vai voltar para o lençol freático e ela vai fazer esse ciclo de novo, entendeu? Sim. E existem outras técnicas hoje. Por exemplo, hoje existe irrigação subterrânea, que você, em vez de irrigar com pivô central, você já irriga direto a boca da planta. Você faz essa irrigação com fertirrigação também, sabe? E não tem jeito. O pessoal reclama de inflação. Aí, mas se não fizer isso, vai produzir menos. E se produzir menos, vai ficar mais caro. Né? Você vai deixar de comer? Você vai deixar de comer, Rodolfinho? Não vai. Então, De jeito eu também não vou deixar de O comer. mercado tá girando, né? Não tem jeito. E uma coisa importante que se diga também, né? Existe uma técnica, eu queria ouvir de você, por gotejamento, inclusive desenvolvida por Israel. O pessoal judeu é violento, né? Como é que funciona? E no Brasil a gente utiliza algum tipo de cultura? Hoje tem se falado muito nisso, né? Nós usamos essa tecnologia, nós vamos até implantar na área nossa, fazenda nossa no Maranhão, né? E é a irrigação subterrânea, né? A empresa hoje que domina essa modalidade é a Netafim, que é uma empresa de Israel, né? Uma tecnologia israelense, onde ela trabalha com a parte de... Eu consigo irrigar direto a raiz da planta, que seria a boca, né? A boca da planta é a raiz. Então eu consigo ter perca mínima de água, porque eu não tenho evaporização, não dependo de um horário, por exemplo, que está muito calor. Tem pivô, para você ter ideia, que geralmente são ligados à noite, não só por questão de consumo de energia, que à noite é mais barato, mas também por questão de evaporização de água, temperatura muito quente, entendeu? Então toda essa uma parte daquela água evaporando. Isso, aí eu consigo fazer isso direto e consigo fazer uma fertirrigação, que eu também consigo fazer no pivô central. Porém, que quando eu faço isso direto na raiz da planta, eu tenho N benefícios, né? Fertirrigação, o pessoal poder entender, é quando você pega, por exemplo, isso que o Guilherme falou aqui, essas mangueiras, né? Qual é o nome? A técnica por gotejamento. Isso, gotejamento são algumas mangueiras que vão ou em cima do solo ou abaixo do solo, né? Quando é abaixo, é logo abaixo do solo. E aí ela cai bem na raiz da planta, né? Isso. E fertirrigação é quando você mistura o fertilizante no meio da água, então aquela Dissolve, água que né? cai ali já está com fertilizante misturado. Isso. Aí como tem uns que são mais... que você consegue deixar ele menos denso, né? Que você dissolve na água, você consegue fazer essa com filtros, com outros tipos de reservatórios, você consegue fertilizar. E uma também. pergunta, Israel fez florescer o deserto. Existe algum tipo de terra aqui na nossa região brasileira que não tem jeito de plantar? Antes de responder, você sabia que a irrigação subterrânea surgiu do acaso? Nós vamos em Israel agora, né? Nós vamos fazer um benchmark lá e a galera viu que... É sério. O cara, por exemplo, em Israel, nós vamos na cidade onde criou-se a primeira irrigação. Nós vamos lá conhecer o projeto e tal. Então, os caras tinham uma mangueira que era enterrada e tinha um vazamento de água. E no final, 3 árvores, né? As plantas que estavam naquela direção do vazamento eram verdes e as outras eram secas, né? Aí eles foram corrigir o negócio. Um cara lá, sempre tem, né? Um cara fora da curva que olhou aquilo lá e muitos foram embora e não pensaram no que aconteceu e o cara ficou pensando naquilo. Falei, peraí. Onde alguns enxergaram um problema, outros enxergaram oportunidade. Peraí, mas então, se eu fizer isso e eu inventar um gotejador que não entope, eu consigo irrigar direto a raiz da planta e eu vou conseguir ter aquele resultado. E hoje se criou a maior irrigação subterrânea hoje. Porque quando se fala em irrigação subterrânea é o que domina, né? E falar a verdade, Israel é um povo abençoado. Porque é chocante a potência que eles são no mundo inteiro daquele tamanho, né? Que pode tanta tecnologia, seja na área
né, enfim, das tecnologias de computação. Israel que desenvolveu um monte de tecnologia que a gente usa hoje de investigação, telefonia e agora também nas plantações. Os caras produzem areia, né, irmão? Os caras produzem areia, conseguem produzir, os caras chovem. Imagina, nós estamos falando aqui em regiões do Brasil que chove 2.600 milímetros. Lá tem região que chove 110 milímetros. É muito pouco. Faz a dessalinização da água, distribui água até fala cheia. Não, e hoje verdadeiro tira-leite de pedra, né? Outro dia eu tava vendo que lá no Dubai, eles estão agora semeando chuva, né? Que tem aqueles... Começou em Israel. Israel foi acusado de roubar a nuvem da Palestina. Que tem aqueles cúmulos nimbus, né? Que é aquelas nuvens mais carregadas. E elas chegam, só que nem sempre tem oh, Jesus, me ajuda, vai. Cúmulo nimbo, é. Cúmulos nimbus. Isso, nem sempre tem uma nuvem dessa, né? CB, chama de CB, que é mais fácil. Vai ter chuva. Só que se jogar alguns sais específicos em cima dessa chuva, dessa nuvem, né, precipita a água. E, cara, eu vi, tem no YouTube, né? São os famosos núcleos de condensação. É. Mas enfim, aí tudo isso surgiu a Fazenda Rentável, entendeu? De uma ideia e ela vira um business, né? Mostra ali Imagina, se eu consigo fazer um fazendeiro ganhar dinheiro e ficar rico, quantos eu não consigo fazer com a mesma metodologia, né? E eu tô ajudando também, né? Se você resolver um problema para tem muita gente no mercado precisando. Com certeza, entendeu? O celular tá conectado? Tá conectado aí, ó. Pra filmar? Aqui, né? Sim. Então, você falou mais cedo para mim, nos bastidores, que a Fazenda Rentável, na verdade, são 8 empresas. Tem fotos dela aqui no... Então, isso aí, por exemplo, a Fazenda Rentável é a nossa engrenagem mãe, né? Nosso carro-chefe, hoje, tudo gira em torno da Fazenda Rentável. Só que, para nós, a ideia nossa é trabalhar com projetos agropecuários, ser gestores de fazenda, né? Que a gente cuida das fazendas. Opa, é mesmo. Entendeu? Então hoje nós cuidamos de fazendas, tudo gira em torno da fazenda rentável, só que foi se criando outros mecanismos de negócio, todos voltados para o agro, entendeu? Porque a gente entende que boa parte das fazendeiras, está vendo que existe um cadastro aqui? Sim. Olha lá, o cadastro de sua fazenda. Nós recebemos em torno de demandas de 5 a 10 fazendas por dia de vários estados do Brasil, do Brasil inteiro. Então quando o fazendeiro está na internet, hoje 70% do nosso público é um público voltado para a internet. Nós não fazemos divulgação fora de mídia, televisão, essas coisas. Hoje, boa parte dos fazendeiros, que é a segunda e terceira geração, entendeu? Tá conectado com a internet. E o cara tá vendo ali, daí ele vira fazenda rentável, mas peraí. Aí ele começa a entender o negócio e ele tem uma fazenda que se encaixa dentro do perfil de tudo que ele tá vendo ali. Cara, fazenda degradada, fazenda que não produz ou produz a capacidade mínima, peraí. Aí ele fica curioso. Quando ele clica lá, a gente tem um relatório perguntando sobre o que é a fazenda dele, entendeu? Então, qual o tamanho, que tipo de produção ele tem, se é pecuária, que ciclo é, se é cria, recria, engorda, se é só recria, se ele faz o ciclo completo e tal. Então, se ele trabalha com produção de grãos, qual parte da fazenda ele planta. Então, quando ele responde esse questionário, ele vai lá para um setor nosso que absorve isso aí e filtra, né? Porque a gente pega pessoas, nós atendemos todo o tamanho de fazenda. Desde 10 hectares a 30 mil, 50 mil, 100 mil hectares. Mas nem todos a gente vai conseguir entregar a solução. Imagina, o que eu vou fazer numa fazenda que já produz soja há 5 anos e chega no ápice de produção de 70 sacos de soja num sequeiro? Às vezes eu não consigo agregar em nada, correto? Mas como que é a parte tributária, financeira e administrativa dessa fazenda? Será que ele também tem know-how igual da parte de produtividade? Se ele não tem, é aquele ditado que eu sempre falo. O cara sabe o que tem na mão, mas não sabe o que escorre pelos dedos. Sim. Aí nós conseguimos atender esse cara. Então a nossa ideia é, então, de tudo isso aí, nós criamos outros negócios que todos giram em torno da fazenda rentável. Então, a fazenda rentável, então, vocês estão ajudando tanto na parte da produção, como da parte da contabilidade, e a parte antes da produção também? A compra de insumos? Sim. Hoje nós atendemos, se não todos, porque nós não temos braço para tudo isso, né? Nós teríamos que ter um batalhão de gente, hoje nós somos 70 pessoas, que já é muito, né? Que atende fazendas que são nossas, né? E fazendas de outras pessoas, onde a gente também atende como se fosse um sócio na operação, na produtividade. Entendi. Então, quando o cara, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma persona que a gente atua muito, que nem sempre é do agro.
Às vezes é um cara do mercado urbano, da indústria, e o cara quer diversificar e quer trazer o dinheiro da indústria para investir no agronegócio, que é um baita negócio hoje, né? Sim. Tá em alta. Muitas vezes não investe porque não entende. Não entende, ele não sabe. Só tem o dinheiro. E muitas das vezes ele nem precisa saber. Ele precisa procurar profissionais que saibam. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com quem investe, cara de mercado financeiro, é que ele brinca com tudo, menos com dinheiro. Sim. Entendeu? O cara pode ser perfis agressivo, conservador, pode ter vários perfis, mas ninguém coloca X milhões num negócio que ele não sabe o que é para brincar. Vou ver se der certo, se der errado eu perdi 50 milhões. Não. Então, como ele não sabe fazer, aí ele cadastra a sua fazenda, né? Ou cadastra-se uma demanda de fazenda que ele quer comprar. Olha que legal, a gente acompanha o cara tanto na aquisição da terra, entendeu? Quanto no passo a passo do que ele precisa fazer. Porque você concorda que uma terra que está no Tocantins, que custa 60 mil reais o alqueiro bruto, que eu preciso entrar com as maquinárias, tirar a licença certinho, ir lá e abrir partes do que dentro da lei eu consigo produzir? Então eu pego a fazenda, o cara me procura com um dinheiro, eu viro para o cara e pergunto o que ele quer fazer. Aonde que ele quer, o que ele quer produzir, se ele quer tocar ela mesmo, se ele quer arrendar e fazer patrimônio, ele coloca o dinheiro dele rendendo, né? Em vez de estar lá no banco, eu quero pôr na fazenda e ter retorno financeiro disso. Aí eu entendi o perfil do cara. Aí eu vou atrás de uma fazenda para ele em qualquer lugar que seja. Eu achei a fazenda, eu desenvolvo passo a passo para ele. Você meio que já respondeu o que eu ia perguntar em seguida, mas deve aparecer muito para você. Herdeiros. Poxa, herdei uma fazenda, não sei nem por onde Nem como é que começa a tocar. Mas tem, né? É a nossa segunda persona. Então, a primeira persona hoje são empresários do ramo que às vezes não é do agro e acaba nos procurando para todo esse suporte, né? Para não arriscar, para não correr risco de às vezes, perder um patrimônio ou tomar uma perca muito grande aí, que às vezes seja impactante no patrimônio do cara. Então, e a segunda delas é o herdeiro de fazenda, que seria a segunda e terceira geração que estão assumindo a fazenda. A passagem de bastão, que é de avô, papai, que é os patriarcas, que passa por uma geração de um neto, de um filho ou de um neto, ela é diferente. Porque esse cara tem uma visão assim, ó, qual que é o perfil da fazenda que eu estou assumindo do meu pai ou do meu avô? É uma fazenda de 5 mil hectares? Mas qual que é o perfil, onde eu quero chegar? Eu quero continuar com 5 mil hectares? Tem gente que não, ele quer chegar a 20. Mas se eu quero chegar a 20, será que o jeito que eu recebi a fazenda está certo e eu consigo chegar e crescer com solidez, com saúde, para não me endividar, para não perder a fazenda no futuro? Não, então eu não consigo. Aí ele vem nos procurar. Quando ele nos procura, ele tem duas mentalidades. Arrumar a casa que pode ser que esteja bagunçada, que às vezes ele recebeu ela... não é que esteja errado, né? Eu não vou questionar gente que conseguiram ter sucesso, que fizeram patrimônio, que abriram fazenda, que performaram e tudo mais, mas eu vou questionar, às vezes, a visão da agora para frente como tem que ser. Sim. Porque se eu trabalho com pecuária extensiva, por exemplo, e eu ouço falar, e nós vendemos um passo a passo, que em semi-confinamento, né, com rotacionado, mais proteinado, eu consigo intensificar uma área e ter mais animais do que numa área extensiva... Então, quem é que tá com a razão? A impressão que eu tenho é que, tipo assim, a boa parte dos produtores rurais no Brasil, igual você falou mais cedo, né, nos bastidores, eles são ricos pobres, né? Eles têm um grande volume de patrimônio, né, mas eles estão pouco líquidos e muitos deles com problemas financeiros, né, ou sem capacidade de produzir. Exemplo, tá? Eu assim, minha família tem essa terra em Piracanjuba, e eu cresci indo lá, né? E assim, tem muito gente lá perto, né? Não vou citar nome também, que eu vejo assim, que são pessoas que adquiriram terras, né, há 50, 60 anos atrás, numa época que terra não valia nada, porque assim, as pessoas hoje não sabem, mas há 50, 60 anos atrás você comprava um alqueiro, né, 5 hectares, com 2 sacos de feijão. Né? Então o cara foi comprando terra, adquirindo aquele monte de escritura e produzindo daquele jeito antigo, né? Porque antigamente, poxa, tudo cerrado, né? Então o cara colocava uns gabiru ali no meio do cerrado e depois ia pegar aqueles marruá ali no laço lá, juntava e vendia, né? Assim que era feito, né? Até o Pantanal tá mostrando com certeza. Um pouco disso aí.
a novela. E acabou que não se mudou muito, né, as técnicas de algumas famílias de lá para cá. Então, o que aconteceu é que, no meio do caminho, né, alguns deles passaram a produzir leite, só que não era tão profissional. E aí, se for olhar 20 anos atrás, se a gente produzir 50 litros de leite por dia, 200 litros de leite por dia, hoje se o cara não produzir 2 mil litros de leite por dia, o cara não ganha dinheiro. Né? E como fazer isso, né? Porque exatamente. Com rentabilidade, a pecuária leiteira a gente sabe que é bem A difícil. pessoa acha que é só aumentar volume, nem sempre, né? Às vezes é aprimorar a técnica. E aí essas famílias, só finalizar, essas famílias, elas hoje estão produzindo soja, mas você vê que não é igual uma empresa, né? Que você chega lá, é tudo organizado, eles têm um modelo de gestão, não, é meio na bistunta mesmo. Isso é a maioria. E isso é o herdeiro tem feito. Então, se esse cara com essa mentalidade, quando ele nos procura, ele sabe que se ele quer chegar em algo diferente daquilo que ele recebeu, ele precisa de ter um norte, né, uma direção. E precisa ver a fazenda como uma empresa. Não pode ser mais um negócio familiar onde eu vou aos trancos e barranco ali, eu compro, eu apago o incêndio, eu vou... Não. Eu preciso entender. Então, qual que é o conceito de uma empresa? Uma empresa ela tem que se pagar e tem que gerar lucro. Sim. Então, se eu estou só me pagando, eu estou fazendo o mesmo cenário de antigamente. Se eu começo a gerar lucro, eu entendi. Opa, peraí. Então, uma fazenda ela tem condições de virar vários business diferentes, entendeu? Porque quando você começa a enxergar como empresa, você começa a entender o quadro todo. Não, então quer dizer que eu consigo numa fazenda ter armazém de armazenamento, secador, moega, eu consigo criar outro business. Porque se os meus vizinhos não têm, eu consigo secar a soja deles, entendeu? E eu cobro para isso. Ou armazenar e cobro para isso também. Então eu tenho check, eu tenho outro business, entendeu? Então eu consigo gerar valores, e só que isso tem que ser planejado. Eu não posso fazer de qualquer jeito, entendeu? Tinoco, você citou um negócio importante, que é a empresa tem que dar lucro, né? Hoje em dia a gente vive num mundo tão diferente, Guilherme, que tem gente que acha que a empresa não tem que dar lucro. Loucura. Tá? Não, loucura? Uber. Muita gente anda de Uber, eu pego Uber com uma certa frequência. E assim, é uma empresa que, poxa, tem uma base de usuários gigantesca, né? E assim, o que acontece é o seguinte, a Uber é uma empresa norte-americana, né? Norte-americana, né, Rodolfinho? A Uber, acredito que sim. Pelo menos ela abriu capital na Nasdaq, né? Então é uma empresa que, quando ela foi abrir capital, o que o pessoal da Uber falou, né? O CEO da Uber: nós não somos uma empresa lucrativa e nós não saberemos quando vamos ser ou se vamos ser algum dia. Então as pessoas compraram Uber, né, as ações, apostando que algum dia, né, todo aquele capital de usuários ia ser refletido num lucro. Né, e esses múltiplos foram muito para cima. Isso não só com o Uber, mas com tantas outras empresas, né, que a gente chama no mercado de unicórnio. Né, empresas que existem, não era para existir, porque a empresa tem que dar lucro. Né? Eu falo que o objetivo da vida de uma pessoa, né, pessoa física, é a felicidade. O objetivo, pelo menos ao meu ver, o objetivo de uma pessoa jurídica é dar lucro. E se você transferir isso para o agronegócio, é a mesma coisa. Sabia que existe gente que ganha mais dinheiro com o agronegócio e o cara não tem nenhum hectare de terra? O cara não tem uma fazenda e ele acaba ganhando dinheiro mais do que o fazendeiro que produz lá na ponta, entendeu? Mas por quê? Porque ele faz o quê? Ele ele visualiza uma oportunidade, abre-se um leque de um business e ele começa a fazer. Então, peraí, como funciona esse negócio? Como funciona hedge financeiro? Como funciona trade? Então, peraí, se eu comprar a soja do meu amigo e eu vender ela para outra pessoa e só nessa operação eu começo a ganhar dinheiro? Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar. Como que eu faço para comprar? Então, entendi o negócio. Então eu vou comprar aqui do fazendeiro que está lá lutando para produzir. E às vezes a gente sabe, né? O agronegócio é o único setor onde você não preocupa em vender o produto. Se você produzir 1.000 sacos de soja, você vai vender. Se 1 milhão, você vai vender. Então você não preocupa. Só que nem todos sabem fazer esse sistema de venda assertivo ou de forma que não precisa... E uma coisa é você produzir. Outra coisa é o preço que vai vender. Isso, entendeu? Né? O fazendeiro, ele manda da porteira para dentro. Justamente. Ele não manda a porteira para fora. É porque ele, muitas das vezes ele não é um empresário, né? Sim. Ele é um cara que sabe fazer, vai lá, do pai, e braçal, e entende, é expert no negócio, mas na hora de ser empresário, não foi treinado para ser isso, né? Sim. Ele foi treinado para ser sucessor de uma fazenda que ele pegou ela do jeito que ele assumiu e quer tocar ela para entregar para o filho e a geração vai se passando. Já que você tocou no assunto de hedge, proteção financeira, enfim... Que aí você já ficou doido, né? Porque Mexeu essa com você área... entende, Rodolfinho? Nossa senhora, achei que esse cara ia falar disso.
Jogou a bola aqui, deixa eu cortar agora, né? Vamos lá. Sei. Por que você acha que é tão difícil entrar na cabeça do produtor brasileiro fazer uma proteção financeira, fazer um hedge? Eu tenho visto assim, que nos Estados Unidos você tem lá, o cara que não faz hedge é chamado de doido. Aqui no Brasil é o contrário, parece. Parece que o cara que faz o hedge é chamado de doido. É porque assim, ó, a gente é muito difícil, porque a gente não pode generalizar, né? Hoje existe um grupo de fazendeiros que seria boa parte dessa segunda geração, que seriam os sucessores, os herdeiros que estão assumindo a fazenda. Aqui estão com 45 anos. Né? Entre 29 a 45 anos, que tem mudado muito esse pensamento. Então eles entram, assumem a fazenda e é uma das primeira coisa que muda na parte de mecanizado lá. Eles têm lá 3, 4, 5 tratores, né, usados. Aí o cara chega e fala assim, não, a partir de hoje nós vamos vender os usados e comprar tudo novo. Check. Então, assim, é uma visão de negócio. De manutenção, às vezes de força, né? A energia que está se gastando com aquilo lá. Boa parte deles, a segunda, também é essa questão de proteção sobre o que eu estou produzindo. Qual que é o bem maior que eu tenho numa fazenda? É a minha produção. Entendeu? Então, se eu não dependo, se dependesse só de mim, eu tivesse certeza que ela nunca ia variar, nunca ia ter uma catástrofe, ou um incidente, ou ia subir, ia baixar o preço, está tudo certo. Mas não depende de mim, ninguém vai poder segurar isso, entendeu? Do nada, nós estamos lá na China, a Rússia, o pau quebrando, aí trava tudo, o insumo chega aqui e vai lá nas alturas. Entendeu? Então, você começa a entender isso aí. Boa parte dessa galera tem entendido essa importância. De falar, então quer dizer que se eu tenho uma responsabilidade de produzir e eu consigo, às vezes, uma segurança de, mesmo que eu não ganhe, mas que eu não perca, então quanto que eu preciso pagar para isso? É tanto. Então eu prefiro arriscar pagando do que perder o dinheiro, entendeu? É um pensamento. Como que funciona hoje no Brasil? Hoje nós trabalhamos num país que a gente tem muito clima muito estabelecido. Por mais que a gente vai no Tocantins e esse ano lá choveu o que não chovia há 20 anos, os mais velhos, né, as pessoas já estão lá e falam, cara, eu nunca vi chover desse tanto, fazia 18 anos que não chovia desse jeito. Mas são muito estabelecidos, né? Nós temos janelas climáticas já estabelecidas do sul, do centro-oeste, sudeste, do noroeste, norte, leste, tudo já está definido. Inclusive, né? com algumas sementes, né, de soja propícias para cada tipo de clima. Isso. Então isso define um pouco, faz parte do conceito do negócio. E outras também são o alto valor das commodities que agora chegou, mas que se você olhar 3, 4 anos atrás, não era essa a realidade. Então também tinha essa flexibilidade. O risco era menor. Então, se eu estou falando de uma geração que o risco era menor, não falo nem geração de 3, 4, 5 anos atrás, 6, que era diferente o cenário de hoje. Então, se o prejuízo era grande também, por proporcional à época, mas não era igual nós estamos falando hoje de uma produção de 1.000 hectares, você gastar no mínimo aí, nós estamos falando de 7 milhões para produzir, entendeu? Então, se eu tenho essa perca, imagina 7 milhões de perca, tem agricultor, para você ter ideia, que se tomar um prejuízo de um ano para o outro, ele nem planta no ano seguinte, entendeu? Então, começa a ter essa preocupação e a gente começa a entender isso. Então, eu tenho clima, eu tenho regiões definidas, porém, eu tenho vários fatores que eu não controlo. Se eu não controlo, vem cá, como que é essa história aí de proteção? Ah, então eu tenho que gastar X a mais, mas aí eu me protejo de não ter perca? Aí eu começo a mudar essa mentalidade, E é entendeu? algo que está na mão, né? Porque o clima você não consegue controlar. Agora Não o preço... tem jeito, entendeu? Você consegue se proteger. Você consegue se proteger, você não consegue controlar, mas você se protege. Uma pergunta, porque todas as vezes que eu vejo aquela produza com o máximo potencial da sua fazenda, eu fico me perguntando quanto de potencial está desperdiçado na grande maioria dos negócios que não tem uma boa administração. Você diria que o produtor brasileiro perde quanto por cento do que ele poderia ter a mais só administrando melhor? Assim, ó, nós falamos uns dados aqui de bastidores que até foi assustador, né? Você fala Eu assim, cara, achei. mas peraí, 6 milhões e meio de fazendas e 60 fazendas são improdutivas ou produzem a capacidade mínima? 60%. 60%, entendeu? Então daria, por exemplo, nós temos mais de 3 milhões de fazendas que ou não produz, estão lá parados, entendeu? E é tão engraçado que se você pegar o carro agora e você for começar a observar isso, se você olhar de uma janela e da outra, você vai ver que existe fazendas produtivas, pastos verdes e tal, matéria-prima, você tem situações de fazendas que são vitrines, né? Mas boa parte você vai ver fazendas degradadas, que é o quê?
Não é só na época da seca, porque é normal, né, de você ter menos oferta de capim e as fazendas começam a ficar mais vazias, né? Sequestra esses gados, ou é confinamento, ou você vende porque você não tem opção. Mas não é a realidade. Boa parte delas são por falta de estrutura de manejo, entendeu? A mentalidade que ainda não mudou, ainda está na mentalidade, às vezes, do passado, né? E você começa a ver que isso é recorrente. Então é 1, 2 fazendas boas, um vizinho, uma fazenda degradada. E isso começa a ter muito, entendeu? Então se eu tenho 60% que não produz, quando a gente põe ali que você precisa atingir a capacidade, o potencial máximo da sua fazenda, é justamente isso aí. É você pegar essas áreas que estão paradas e virar e falar, irmão, ó, tu tem um ouro na mão. Entendeu? Quantos não queriam ter uma fazenda? E tu tem. Porque vamos dizer o que os Estados Unidos acabou de fazer. Existem muitas áreas de preservação que não podem jamais ter nenhum tipo de plantação ou até construção. Os Estados Unidos chegou liberando um monte de áreas dizendo assim, pode plantar a partir de agora, porque nós vamos viver um momento de crise em grãos. No caso do Brasil, a gente precisa pegar uma área de preservação ou tem solo de sobra para produzir que ainda não está produzindo? Nossa Senhora. Cara, se a gente for trabalhar só no que nós temos aberto hoje no Brasil, nós precisaríamos derrubar uma sequer árvore daqui para frente, das áreas que ainda tem que se explorar, entendeu? Só que a gente tem muita áreas para se explorar, né? Nós temos muitas condições de trabalho, oportunidades. O Brasil é riquíssimo, porque é um país grande em território, né? Nós temos muita área, temos topografia favorável, climas definidos, né? Solos, perfil de solo já definido. Nós temos desafios, entendeu? Produzir no Goiás não é igual produzir lá no Tocantins. Quem conhece o Tocantins sabe. Lá você tem desafios, mas não é negativo. Por exemplo, quando se fala em areia, se em Israel eles estão produzindo em areia, imagina aqui nós temos terras arenosas, tudo certo, nós enfrentamos hoje argilas, terras de 8%, 10% de argila. Quando você fala isso para um agricultor, chega a dar calafrio no cara, entendeu? Só areia. Mas nós sabemos que hoje se você for estudar, se o cara for a fundo, existe técnicas de incorporação de solo hoje que você contorna tudo isso. Tem algumas culturas que preferem um solo mais arenoso que um solo mais argiloso. Sim. A própria melancia é assim, ela prefere um solo mais arenoso que argiloso. Porque o próprio algodão também vai bem. Ela não gosta, a melancia não gosta do solo encharcado, apodrece. É isso aí. Então, quando se trata de áreas improdutivas e a gente usar o potencial da fazenda, a gente trabalha muito isso. E essa é a nossa praia. Por exemplo, hoje um cenário, isso aí é uma visão minha, tá? O meu perfil, eu, Tinoco, agropecuarista, né? Porque eu gosto de tanto de agricultura quanto pecuária. Para mim, o modelo de fazenda do futuro, sabe, o conceito de fazenda modelo é a fazenda que mais consiga se diversificar, entendeu? Se eu tenho uma fazenda que planta 5.000 hectares, entendeu? E eu consigo diversificar ela entre agricultura e pecuária e otimizar ela para usar ela na capacidade máxima, mas com manejo bem feito, entendeu? Então, se eu uso, por exemplo, uma pecuária integrada com agricultura, eu faço uma integração lavoura e pecuária, onde eu planto em um ano e nesse mesmo ano eu consigo formar capim. Por exemplo, no estado R6 da soja, R6.5 para R7, na maturação dela, eu consigo jogar capim, semente de capim de avião, ou de propelito, ou lançador. Então eu consigo formar, essa braquiária vai nascer e ela vai adormecer a um certo ponto, porque ela não vai ter tanto contato com o sol, né? Ela precisa desse contato. Eu vou colher a soja e quando eu colher, ela vai vir forte. O que é esse estado R6, R7 que você falou? É porque assim, ó, desde quando você começa várias cultivares, né, e vai depender da cultura que você vai trabalhar, ela tem seus estados de plantio, né? A soja é conhecida como estado. Então lá eu tenho V1, V2, que é vegetação, então desde planta, aí eu vou no estado de R1, R2, aí tem todos os estados que é onde eu acompanho qual que é a fase e a etapa que está a cultivar, entendeu? E por quê? Eu tenho que ter manejo também. Por exemplo, eu tenho que fazer pré e pós-emergente, eu tenho que entrar no tempo certo, porque eu tenho incidência de praga, entendeu? Então, para se controlar, eu tenho todos os estados. Esse da maturação é onde a gente geralmente faz a integração, né? Que a gente coloca capim e forma consórcio, né? Capim, porque depois eu estou pensando numa segunda safra, por exemplo, que nem sempre é
precisa ser agricultura, que pode ser uma safra de boi, entendeu? Que a gente chama. Porque, vou te dar um exemplo, eu estou no Goiás e eu tenho clima favorável, eu faço soja e faço milho, safrinha. Mas e se eu estou no Tocantins e eu só consigo fazer soja? Aí eu faço 120 dias, que é o ciclo da soja, e fico 4 meses eu uso minha fazenda e 8 meses ela fica parada? Não faz sentido nenhum. E sabia que boa parte dos fazendeiros faz isso? Meu Deus. Eu falei, meu Deus, cara, tu tem... mas como que eu usaria a fazenda? Irmão, faz uma integração. Você forma o capim nesses estados. Compra os garrotes e vende os boi magros. Faz uma recria, forma o pasto, coloca os garrotes, entendeu? Recria eles ali e você vende para outra pessoa terminar. Se você não tiver estrutura de vende estático boi magro na fazenda, entendeu? Aí eu otimizo a minha fazenda. Então, quando eu falo diversificação, é isso. Eu tenho que trabalhar uma parte da minha fazenda irrigado, porque aí não posso fazer ela toda. Eu tenho que seguir regulamentações. E boa parte da galera que não entende disso, acha que é mil maravilha, que é só eu pegar uma bomba, colocar num rio e irrigar. Não, é a coisa, uma das maiores burocracias que tem você conseguir essas ortogas. Nossa, demais. Porque tem que ser regulamentado. Sabia que... Quem tirou lá na fazenda? Vou te dar um exemplo. Nós temos uma ortoga de 800 milímetros que nós podemos irrigar a nossa fazenda no Maranhão. 800 milímetros. Então, se lá chove 1.100, com mais 800 milímetros, 1.900 milímetros, eu tenho lá condições de fazer 3 safras no ano. Às vezes, a terceira safra, eu vou precisar fazer um piscinão, uma inundação, para quem sabe, é uma represa. Eu faço tipo uma caixa d'água, capto essa água, coloco lá. Então, na terceira safra, eu consigo fazer ela cheia, porque eu consigo fazer irrigação não só de salvamento, né? Eu armazenei essa água de uma certa forma. Então, se eu consigo fazer esse tipo de estrutura, então eu tenho uma parte irrigada da minha fazenda. Então eu vou lá e pego. Se eu usar mais do que eu adquiri do governo lá, ou do município, dependendo do rio, se ele é estadual, federal, municipal, então eu ganho uma multa pesada, entendeu? Então é a mesma coisa que você abrir uma área que não podia ter aberto. Eu tenho uma licença de abrir 500 hectares e eu abri 550. Cara, eu tenho fiscalizações hoje que são severas. E essa fiscalização pega inclusive por satélite. Por satélite. Aí eu vou lá e sou multado, entendeu? Aí o fazendeiro trava tudo. Cara, uma multa ambiental, você não consegue mais nada, entendeu? Você vai pegar um dinheiro de custeio para fazer um barter, por exemplo. Boa parte das empresas hoje, vou te dar um exemplo de uma empresa da japonesa, né, a Agrax, que é a nossa vizinha aqui no 16º. Cara, eles batem pesado. Mas eles são os mais burocráticos. Não, eles não fazem negócio com quem tem um problema ambiental na fazenda. Porque eles têm o nome dele ali, entendeu? Imagina a matéria. Empresa japonesa faz negócio com um fazendeiro que desmatou o que não podia. Então, essa é uma preocupação muito grande. Quando você olha ao detalhe, na parte do agro, você vai ver que isso não é só levado a sério, quanto é muito rígido. Nós somos produtores, a gente sabemos da rigidez que é. Então, se eu consigo diversificar com irrigado, eu consigo diversificar com sequeiro, eu consigo otimizar uma parte de pecuária de uma fazenda, então eu consigo ter outras alternativas também, que é, às vezes, ovelha, criação de peixe por tanque elevado, por tanque escavado. Então, essa, para mim, é a fazenda do futuro, onde eu tenho várias situações, né, trabalhando, e eu não dependo só da agricultura, eu não dependo só da pecuária. Então, se a minha soja vai bem, tá tudo certo. Mas se eu, às vezes, por alguma coisa eu não produzir tanto assim, e eu consigo otimizar e tirar de outra área, entendeu? Que seja numa pecuária, que seja em outra agricultura ou outra situação alternativa, eu tenho um exemplo de fazenda do futuro, entendeu? Que legal. Então, essa é a minha visão. É diversificar, entendeu? Não posso fazer só uma coisa. Ouvindo o Tinoco, fica simples entender por que alguns negócios dão certo e outros ficam sempre capengando. É aquela coisa da organização. Acho que se pegar a técnica de vocês e aplicar em qualquer negócio, a gente vai ver realmente aí funcionar. Sim. Só para eu entender, qual o maior erro de qualquer fazendeiro? Você acha aí? É a falta de utilização da terra, como você disse agora, passa um período sem fazer nada. Você acha que é a falta de técnica no plantio, na escolha da cultura para o tipo de solo? Cara, é duro, hein? Porque tem muitos erros, né? Ou às vezes pode ser um barter. Gestão, de forma geral. É porque assim, ó, você lembra que eu falei que a maior dor do agro seria a nossa área que a gente, por exemplo, a área de vocês aqui que é financeira, que é captação de recursos e tudo mais, que é o crédito. A segunda maior dor do agro chama-se gestão de pessoas, entendeu? Hoje eu tenho máquinas que custam 5 milhões e eu não tenho operadores capacitados, entendeu? Eu tenho operadores,
Mas não tem um cara que foi treinado para subir numa máquina dessa e operar ela sem quebrar ela, sem travar e sem às vezes, não conseguir conduzir, né? Porque no agro ficou, assim, muito aquela cultura, assim, peão. Na verdade, cara, um peão é um funcionário de baixa ou nenhuma qualificação, e hoje com a qualidade do maquinário que tem, né, com o nível de tecnologia, né, que está se exigindo, né, para produzir cada vez mais, acaba que esse tipo de profissional vai ficando cada vez mais de fora do mercado, né? E assim, tem um conceito que eu gosto muito, que é do Visconde Barão de Mauá, né? Que é o conceito da barateza. Né? Todo mundo reclama, né, do preço, reclama do preço da carne, do arroz, da soja, e reclama de forma correta. Né? Mas a gente só tem uma saída. Ou a gente desmata mais, né? Ou a gente pega o que a gente tem e torna mais eficiente. O que você me falou, 60% das propriedades do Brasil ou estão improdutivas ou estão subprodutivas. Então, acho que o primeiro passo é tornar elas mais produtivas e as que já estão produzindo, melhorar o nível de produção. E para isso a gente precisa de mão de obra qualificada. Sim. Então eu vou resumir a palavra, eu acho que existe uma palavra que vai definir o que você me perguntou. Chama-se planejamento. Hoje os fazendeiros não essa palavra é muito difícil para alguns, porque boa parte, não é generalizando, gente, tem muita fazenda. Ó, a última viagem que eu cheguei do Tocantins tem 3 dias, né? E eu vi uma fazenda na beira da rodovia, que eu era no domingo, eu estava voltando cansado, era domingo, ninguém gosta de ir eu não gosto de chegar em fazenda de outras pessoas, principalmente que eu não conheço no domingo, mas essa eu tive que abrir uma exceção e entrar nela. Eu fui lá, entrei, parei a caminhonete e fui falar com o cara. Cheguei, encontrei o gestor da fazenda, que toma conta de tudo. Falei, irmão, é o seguinte, primeiro me desculpa por ser domingo e eu estar te incomodando, mas eu vim cá te dar os parabéns. O que tu está fazendo aqui, eu ando muito e eu não vejo. Boa parte dos fazendeiros não faz isso. Como você chama? Tinoco. Tinoco, mas aqui ainda falta muito, não sei o quê. Irmão, se você vê a fazenda do cara. Porque aqui ainda tem muita coisa a melhorar. Eu falei assim, cara... Qual região? Mostra o pessoal. Peixe no Tocantins, entendeu? Tocantins. Aí eu virei para ele e falei assim, então eu vou fazer o seguinte. Como eu rodo muito e eu vejo muitas coisas, eu vim te dar os parabéns pelo que você já faz. E fiquei mais feliz ainda de saber que você é um cara que quer melhorar ainda mais. Porque o que você faz aqui, eu não vejo, às vezes, em outros lugares. Aí deu os parabéns, viramos amigos, conversamos, ele entende, falou, cara, que bacana. Aí trocamos figurinha, né? Porque aí eu levo um pouco do que eu estou trazendo de conhecimento, né? Porque eu pego um pouco do bom de todos, né? Eu tenho contato com um cara que produz 1.060 mil hectares, ou até mais, entendeu? Então a gente trocou figurinha, no final eu fui embora. Aí eu parei, entrei dentro do carro e estou indo embora e pensei assim, falei, cara... Já pensou se um fazendeiro, que é esse cara que está do lado dele, deixa o orgulho de lado, porque isso aí mais é ego e orgulho que impede isso, e faz a mesma coisa que eu fiz? De em vez de ir lá e às vezes ficar lá da casa dele, da fazenda dele, da varanda dele, olhando para um cara que tem um pasto verde numa época seca, que faz integração lavoura-pecuária, que tem confinamento, irrigado, que otimiza e diversifica a fazenda e usa ela o ano inteiro, e vira lá e faz a mesma coisa que eu fiz. Eu fiz um network, fui fazer amizade com o cara. Por que ele não senta lá e fala assim, cara, como que funciona esse esquema? E por que seu pasto está verde e o meu não está? Aí você precisa tirar o orgulho de lado, a humildade, e aprender com quem sabe. Isso é pro negócio. Entendeu? Aí o cara vai lá e entende. Eu duvido que alguém que vá com humildade, disposto a aprender, a entender, vai ser maltratado. Não, a educação e a humildade, ela abre qualquer porteira. Nossa, legal demais. Aí eu pensei nisso, eu falei, cara, imagina, por que esses caras não fazem isso? Porque se fosse eu, Tinoco, e não fosse do agro, ou se eu tivesse uma fazenda diferente da que o meu vizinho tem, cara, eu ia virar no meu vizinho e falar, irmão, você tem que me ajudar aí, o que você está fazendo? Você está plantando diferente? Qual que é o insumo que você está usando? Entendeu? Sabe, o negócio é o seguinte, eu já tive a experiência de plantar, sabe? E não foi nada feliz a minha experiência, cara. Eu vou falar a verdade pra você que... Conta a sua história aí, Pedro. Putz, grila, cara. Eu fiquei... Cara do céu, eu acho que eu tive muito prejuízo, cara. Mas você acha que 100 mil é muito dinheiro? Magrinho. É muito dinheiro? Eu perdi bem mais que isso, tá? Tá louco. Então, cara, eu tinha 26 anos de idade, cara. Entendeu? Então, assim, aquela pegada empreendedora, agora vai, entendeu? E... Perdeu tudo. Mas sabe, quais foram as minhas maiores dores? Primeiro, acesso à informação de qualidade.
Foi a primeira maior dor. A gente vai, por exemplo, eu não vou citar nome de empresa aqui, mas você vai numa empresa que vende insumo, os caras não estão interessados em te informar. Eles estão interessados em te vender. Bater meta. Bater meta. Entendeu? Aí você só se lasca. Você cai na mão de um picareta facinho, que vai te pegar pra bater meta. É o tal do conflito de interesse, né, que eu falei no vídeo, inclusive, da semana passada que a gente foi lá em Brasília. Né? Então, assim, é difícil isso. Agora me responde uma coisa. Vamos supor, aqui, ó, eu tenho 1.000 hectares do Tinoco. Eu trabalho no mercado financeiro, sem merda nenhuma de agronegócio. Eu tenho uma noção, mas admito, não sou profissional. Você faz uma parceria comigo? Você toca a fazenda pra mim? Cara, por incrível que pareça, esse é o pedido que a gente mais recebe. Sabia? As pessoas, às vezes, quando nos procuram ou cadastram ali a fazenda ou é indicado, eles vêm, às vezes, com essa mentalidade. Aí a gente trabalha assim, ó. Como todo negócio, como todas... Porque isso aí, de certa forma, se torna uma sociedade, né? Sim. E nem todo mundo nasceu para ser sócio um do outro. Não. Entendeu? Depende da mentalidade. Sim. Entendeu? Sociedade é Nós vamos ajudar esse cara, de todo jeito, nós vamos te ajudar. Entendeu? Seja na indicação, seja te mostrando o passo a passo, o caminho, nós vamos te cobrar para isso. Por que a gente não dá de graça? Ninguém dá valor para que é de graça. Bom, não tem nada de graça. Nós vamos cobrar. Quando alguma coisa aí de nós graça, vamos é porque desenvolver um passo a passo, entendeu? Como todo negócio, nós vamos te conhecer primeiro e você vai me conhecer. Você vai conhecer o jeito que a gente faz. Porque às vezes não tem sinergia não só da parte sua conosco, da nossa com você. Sim. Esses caras, sei lá, esses caras não me convenceu. Entendeu? Tá tudo certo, ele não é obrigado. Mas boa parte nós vamos olhar para você também e nós vamos falar, ó. Se eu vir para você e falo assim, cara, sabia que existe um pessoal que faz piquetes rotacionados com proteinados e eu consigo intensificar e colocar 7 unidades animal por hectare? Você vai falar, mas isso não dá certo. Dá aqui, ó. Mas eu ainda acho que eu já te corto, irmão. Entendeu? É o mesmo conceito quando a gente vai vender, por exemplo, nós lá no escritório, quando a gente vai fazer a parte comercial, eu sempre, é um departamento que eu cuido também, né? Eu falo, ó, se a gente começar a vender aqui, tá fora. Nós não vamos vender. Eu não preciso convencer um cara que me pediu ajuda que ele precisa de nós, entendeu? Ele já veio com isso. Eu preciso mostrar para ele o caminho. Eu preciso mostrar para ele o porquê que o cara lá... Você lembra do cara que eu parei e fui visitar a fazenda? O porquê que esse cara tá dando certo. Então, na verdade, eu pego o que o cara pratica de bom, né? Eu pego um pouco de bom de cada um e mostro para esse cara. Se ele se convencer, esse cara é nosso perfil. Não, entendeu? O que eu quis dizer, por exemplo, assim, ó, cara, eu tenho um determinado tamanho de terra, né, que está ali dentro do perfil que vocês atendem. Eu falo, cara, eu, Pedro, não tenho a mínima intenção de expressar opinião a respeito da minha terra. Eu só quero que ela me dê dinheiro. E eu preciso de um parceiro para fazer isso. Vocês atendem esse tipo de pedido? Sim, ou nós vamos fazer, se não for o nosso perfil, nós vamos buscar esse parceiro no mercado, entendeu? Porque nós somos estruturadores de negócio. Então, você, Pedro, tem uma área e eu tenho um investidor que, por um belo dia, ele foi cadastrado também porque ele tem esse dinheiro e não sabe o que fazer com ele. Aí eu faço o quê? Faço esse negócio dar certo. Normal, eu tenho um cara que tem uma fazenda que ele não quer produzir, ou às vezes não tem expertise, e tu quer fazer, tá todo motivado aí. Então eu vou fazer o quê? Fazer esses dois se encontrar. Só que nós somos estruturadores, nós não somos indicadores, nem às vezes corretores que vamos lá comprar ou vender, fazer o negócio. Não. Nós vamos desenhar um modelo de negócio para isso dar certo. Porque você concorda que se eu te apresentar para o cara e deixar vocês dois conversando, isso pode ser que dê errado ainda? Muito. Entendeu? Aí, agora, imagina se eu estruturar isso aí para vocês como ferramenta. Eu vou olhar e falar, não, é o seguinte, eu vou desenhar um modelo de negócio, um passo a passo, e vocês vão seguir, e nós vamos ficar aqui como orientação. E aí entendeu? vocês cuidam da parte de gestão, contabilidade, né, manejo da terra, tudo? Sim, aí nós fazemos tudo. Então, assim, nós vamos sentar igual nós estamos aqui, em vez de ser um bate-papo democratizando a informação, que é o que nós estamos fazendo, né? Tem alguém assistindo o nosso podcast que vai estar no rádio, na caminhonete, dirigindo, em algum lugar, e ele vai estar entendendo, às vezes, algo que ele ainda não assimilou, que ele não tinha dado atenção.
Entendeu? Nós vamos fazer a mesma coisa, só que planejando uma fazenda. Então eu vou planejar os 12 meses de uma fazenda, o ciclo que vai ser, se é soja, se vamos plantar milho na safrinha, se vai ter pecuária, se não tá. Então eu planejo os 12 meses, faço todo um levantamento, né, do que vai ser feito, dos custos disso, porque se eu tenho 1.000 hectares, então o que eu gasto para produzir em 1.000 hectares? Hoje nós estamos falando aí de 35 a 40 sacos de soja por hectare de custo. Então se eu sei, mas aí quanto que eu vou produzir? Onde eu tô? Eu tô no Goiás, então eu consigo produzir 70 no sequeiro. Então, assim, se eu gasto 40 e produzo 70, eu tenho 30. Mas aí onde eu vou vender esses 30? Para quem eu vou vender? Como que eu vou travar isso aí? Eu vou travar no mercado financeiro para não ter nenhum, diminuir, né? Contenção de risco. Aí nós fazemos todo esse aparado de coisas. Aí nós colocamos um negócio pronto na mão de vocês. Agora vocês estão prontos para fazer negócio. Deixa eu perguntar, sou de hedge. Vocês trabalham com essa parte também de proteção financeira de hedge? E você fala estrutural dentro do não, por exemplo, negócio? você tem um cliente lá, tá? Um cliente que produz soja. Aí vocês fazem a gestão da fazenda dele, né? Toda essa parte de consultoria que vocês fazem. Né? Poxa, o cliente ele é um produtor de soja, ele não é um especulador de soja. Né? Vocês sabem a importância que é o hedge, né? A proteção da lavoura. Vocês indicam pessoas, vai Sim. nele ali que ele faz o hedge. Sim. Boa parte dos nossos clientes, se a gente não tiver nós não oferecemos esse produto, nós trazemos especialista do que faz, entendeu? Porque a nossa ideia é essa, é deixar aquele que sabe, né, os especialistas de cada área atuarem, porque se eu não entendo, por exemplo, de jurídico de uma fazenda, você não vai ver eu, Tinoco, falando sobre o que eu preciso fazer na parte jurídica. Eu não vou discutir com ninguém, com advogado. Mas se eu sou da parte produtiva e eu entendo de fazer, né, da parte técnica do negócio, aí já é minha expertise. Então nós trabalhamos com isso. Então se eu tenho uma lacuna no negócio e eu preciso fazer uma proteção, eu vou ligar para o meu amigo e falar, eu vou colocar você em comunicação com o cliente e o cliente vai entender que ele não pode deixar de fazer aquela aquisição, ele precisa daquele produto, entendeu? Sim. Aí nós trabalhamos em conjunto, entendeu? Massa demais. Dá o caminho das pedras em todos os sentidos, né? Cara, e se você não for nosso perfil, porque pode ser que não seja, nós vamos te ajudar de todo jeito. Só que nós vamos ajudar como ferramenta de indicação. Meu irmão, tu tem 1.000 hectares que você vai produzir, nós não conseguimos te atender, às vezes não só pelo tamanho, mas pelo perfil e outros negócios que nós temos, que senão nós vamos gastar muita energia aí, vamos perder energia dali. Eu vou te mostrar todo o caminho, entendeu? Falar, você vai fazer isso, você vai procurar o pessoal da Vogue, né? Voga, corta aí. Você vai processar o pessoal da Vogue, você vai fazer a parte de captação de financeira lá, eles vão fazer o hedge financeiro para você também, eles têm toda essa logística. Você vai procurar o consultor com agrônomo tal, o cara vai te dar toda a consultoria agronômica. Cara, tu não esqueça que você tem que proteger, então faça um seguro da sua safra, entendeu? Então você vai procurar uma empresa que faz o seguro. Então nós vamos dar essa orientação. Claro que como indicadores, igual eu te falei, é o nosso negócio, né? Possivelmente nós vamos, às vezes, montar um projeto agropecuário e atender dentro do passo a passo. E essa segunda etapa, que seria a gestão, em vez da gente fazer, a gente vai trabalhar com indicação. Entendi. Então, no sentido, tem também um exemplo, né, que eu tenho a propriedade e eu não tenho dinheiro. Vocês falam que tem um FIAGRO. Então é possível levantar esse capital. Vocês montam um projeto, vou plantar soja, então vai precisar de tanto de insumo, tanto de equipamento, né, assim assado, até, enfim, todo o projeto. Sim, a gente faz porque boa parte que é a primeira dor do agro, que é o crédito, né? E o crédito, nós estávamos até fazendo uma continha de bastidores aqui, as pessoas acham que é assim, eu sou o brincador rico-pobre, né? O cara tem rico de patrimônio e pobre de liquidez, então se eu tenho uma fazenda de 30 milhões e eu vou no banco pegar 3 milhões para custear minha produção, eu estou falando de 10% do que vale a minha fazenda. Então 90%, só que o banco não quer esses 90%. Ele quer só receber a continha dele lá, né? Então ele quer só o dinheiro. Uma coisa que eu não entendo, sabe? É que eu vou ser muito honesto nessa colocação minha. O cara tem uma fazenda de 30 milhões. Ele vai tomar 3 milhões no banco para tocar o negócio dele. Cara, vende a fazenda e ganha 3 milhões por ano na renda fixa. Essa conta não, sabe? Ela não fecha para mim. Entendeu? Eu, por exemplo, se eu tivesse uma fazenda de 30 milhões, meu amigo, tava na renda fixa. Assim, uma parte pequena na renda variável, mas tá na renda fixa. É difícil porque assim, nós estamos falando de gente que nasceu de fazenda.
que não sabe fazer outra coisa, que não foi ensinado, entendeu? Por exemplo, você já viu um fazendeiro ser ensinado para fazer a operação em bolsa de valores? São raros. É muito pouco. São muito poucos, entendeu? E sabia que o cara pode ter uma fazenda, produzir soja, agricultura, pecuária e tá lá do sofá da casa dele operando na bolsa de valores e ainda diversificando o patrimônio dele. Partes dele continua no que é a expertise dele. E boa parte ele pega para poder, não é nem brincar, né? Porque ninguém brinca com dinheiro. Mas o cara cria outro business, entendeu? Só que as pessoas não foram preparadas para isso. Não. Nos últimos 3 anos, esse ano de pandemia, quem mais ganhou dinheiro foi o tiozão do lote. Que sempre fala, compra um lote que vai dar certo. E o pessoal de fazenda. Fazenda explodiu de preço, né? Até porque a soja saiu de R$60 para 200. O milho saiu de 35 para 100. Então... É um baita Quem negócio, comprou né? carro também ganha dinheiro. O Maré, né? O Maré valorizou bem. Chocante. Então até eu o acho, Maré eu deu acho dinheiro. que falta mais a gente entender isso aí e democratizar mais essa informação para que cheguem mais pessoas, que eles possam entender que isso também é uma solução, entendeu? Porque eu não discordo do seu raciocínio de você pegar esse dinheiro, empregar ele no mercado financeiro, conseguir pôr ele trabalhar para você sentar num sofá e o dinheiro tá gerando ali, ó, tá rendendo e você não vai... Imagina a dificuldade que é para um fazendeiro acordar às 5 horas da manhã e dormir, porque janta cedo, né? Fazenda hoje o sol se põe, aí não cabe o serviço, mas lá para 7, 8 horas tá todo mundo dormindo. E todo dia repetir a mesma coisa para correr o risco de dar errado, dar uma merda e perder o negócio, sendo que eu posso pôr esse dinheiro no mercado financeiro, diversificar ele e entrar dinheiro de todos os lados. Eu tô lá em Dubai, eu tô no sofá da minha casa e o dinheiro tá entrando. Cara, tem um cliente meu, claro que eu vou citar o nome, e para falar a verdade, nem um valor exato, mas aproximado, né? Que ele falou, minha fazenda vale 300 milhões de reais. Entendeu? Eu falei, cara, vende essa fazenda sua, compra um sítio, né? Monta uma piscina, né? Um lugar bacana de passar final de semana e pronto, acabou. É só fazer a gestão da fortuna. Mas é o prazer também de ir lá e sentir o cheiro da terra. Meu irmão, Aquela mas sensação. Não, mas eu também... Não, mas você tem que ver o seguinte, pega na sua cabeça aí vem 10 profissões. Pode pôr médico, direito, odonto, qualquer profissão que você possa imaginar. Até a nossa de mercado financeiro, dependendo, porque nós vamos falar de profissões, entendeu? Pega uma que dá mais dinheiro do que o agro, em termos de planejamento. Então, por exemplo, uma fazenda hoje, eu classifico uma fazenda em 3 modalidades, entendeu? O fazendeiro hoje, que seja razoável, ele tem que ganhar em torno de R$50 mil por mês mensal com a fazenda. Ele é razoável, hein? que tamanho de terra? Não, se você for trabalhar hoje um módulo agrícola hoje acima de 1.000 e 1.500 hectares, são fazendas de porte médio, não são pequenas. Sim. 500 hectares são fazendas de porte pequeno, entendeu? Só que uma fazenda de 500 hectares, ela já viabiliza, se você fizer um planejamento, até você construir um armazém. Sim. Entendeu? Entre 500 e 800 hectares, entendeu? Então, se você pegar um cara desse de 1.000 hectares até 1.500, ele teria, isso eu estou falando razoável, entendeu? Um cara bom, ele teria que ter uma renda mensal aí de no mínimo R$120 mil. O cara é bom, entendeu? Falar, não, o cara é bom, ele tem que ter, ele é obrigado a ter, entendeu? Porque ele não é o caprichoso e não é o mais largadão. É o regular. Ele é o regular, entendeu? E um cara expert, um cara que sabe fazer... Não precisa nem ter... Boa parte são formados em agronomia, teve formação. Mas aquele que não é, ele tem aí tranquilamente, um cara expert vai ganhar em torno de 220 mil a 250 mil mensal. E a fazenda dá isso livre pro cara, entendeu? Se ele fizer o manejo correto, seguir o passo a passo, entendeu? Aí vamos voltar isso para as profissões. Fala qual que me dá isso, se não for o cara para morrer de trabalhar... Ou um médico que precisa dar plantão a vida toda, às vezes ter vários outros negócios, né? Criar um nome enorme. Criar um nome enorme, entendeu? Estudar 10 anos a mais do que a profissão, que é os 6 anos que depende da medicina. Enfim, então nós estamos falando de um negócio que não é só... Tem o prazer, Sim. porque quem faz é por prazer, o cara gosta e tal. E quando olha para o business, que é da rentabilidade, também existe. Só que quando nós falamos 50, 120, 250, tem muita gente falando, não, eu vou amanhã começar a mexer com agro. Uhum. Aí volta a historinha do planejamento, da parte de gestão de treinamento de pessoas, entendeu? Volta lá da historinha
da colheitadeira de 2 milhões e meio, 3 milhões que não tem um cara para operar, que também é culpa do fazendeiro, entendeu? Eu falo pro fazendeiro. Sim. Quando o cara começa a reclamar de tá difícil, tal, não tem mão de obra e tal, Quem irmão, faz funcionar é o patrão. o que você faz para poder mudar isso? Porque eu tô vendo você reclamar, já tem 1 ano que eu te conheço e o seu gerente já é o 8º que passa aí na sua fazenda. Será que o problema é só com o gerente que passa Cara, ou com o cara do na dono minha da opinião, fazenda? se o churn tá muito alto, né? Se fica rodando gente o tempo todo na empresa, entra e sai, é porque ou não se sabe contratar, né? Ou você não tá sabendo para onde você tá indo, né? É importante dizer também que o Pedrão citou a fazenda de 300 milhões aí, mas esse capital veio de onde? De onde apareceu 300 milhões? Não foi do dia para a noite. Lá do bisavô. Foi com certeza de família, mas alguém teve que plantar esses 300 milhões. Então, assim, hoje dá para manejar a fortuna, mas para criar a fortuna, teve muito plantio. E outra coisa interessante ressaltar aí pra galera, porque hoje tem muita gente que bate na internet, né? Nós estamos falando de valores aqui, veja bem, são levantamentos de coisas que são a verdade, que acontecem, mas não é, nós estamos generalizando, entendeu? Porque às vezes o cara tá lá e fala assim, mas eu que sou produtor aqui, eu sei o que é difícil para produzir, para ganhar 30 mil, esses caras tá falando de 250. Cara, veja bem, existe pessoas no agronegócio que já ganham isso. Então, se o cara duvidar, pega a caminhonete e vai lá fazer aquela historinha que eu te falei da humildade, lembra? Parar a caminhonete e virar e falar, irmão, olha, que o cara não vai abrir a contabilidade, às vezes o financeiro de cara, né? Mas ele vai entender que aquele cara lá tá fazendo um baita negócio. E o dinheiro é consequência de um bom negócio, entendeu? Tem uma história muito bonita de um dos ganhadores aí das premiações de grãos, se eu não me engano, foi de milho e ele teve a maior premiação no grão de milho, né? Foi o campeão. E aí a pergunta muito simples, o que você fez para ter o grão premiado, o maior de todos? A resposta dele foi simples, ele disse então, você sabe que o milho ele precisa ser polinizado e o vento, tudo isso poliniza o milho e tudo mais. Então, o que eu sempre fiz foi cultivar bons amigos ao redor da minha fazenda e fornecer os melhores grãos para eles. Porque se o milho do meu vizinho for ruim, quando o vento soprar e polinizar com o pólen do milho dele, vai estragar o meu grão. Então, eu sempre cultivo amizades e também forneço para eles os segredos, né? E os melhores grãos também para eles. Então, você vê que é um segredo, você aprender a se relacionar com quem está do seu lado e também aprender a ser humilde e aprender com os outros. Com certeza. Para mim, eu Tinoco, eu prezo por isso, entendeu? Se um dia eu for trabalhar se eu for entender, estudar sobre hedging, eu vou te ligar. Porque eu quero aprender com você, entendeu? Pode ligar, inclusive amanhã, se você quiser, a gente bate um papo. Entendeu? Eu vou entender. Rodovinho já entendi de hedge antes de abrir a BMF. Entendeu? Então eu vou aprender com você, irmão. Os bons, a gente, como diz, anda com gente boa, tu vai se tornar reflexo daquilo que você tá andando, entendeu? Se eu tenho uma mentalidade, eu tô andando com pessoas que às vezes no final de semana quer estar num boteco, num bar que eu não tenho nada contra, mas tomando uma, você vai não custa esperar a sexta-feira para chegar, para poder começar tudo de novo e na segunda volta. Cara, você vai ser a mesma pessoa. Anda com gente que tem a mentalidade de aprender, de evoluir, de querer fazer, tu vai ser essa pessoa, entendeu? Eu costumo dizer opinião, que a vida não é sobre dinheiro, é sobre pessoas. Sobre pessoas. Apesar da minha linguagem do amor ser o dólar, mas a vida não é sobre... E vai ser sempre sobre pessoas, irmão. Não tem essa, entendeu? Eu vou, por exemplo, não sei o tempo aí que tá, mas eu vou te contar uma coisa que aconteceu há 5 dias atrás numa fazenda. Eu fui tomar café, porque eu durmo muito em fazendas, né? Eu não gosto muito de hotel, porque eu sou da roça, né? Eu sou o cara do campo. Então, quando me coloca no urbano, no hotel, eu já fico doido. Como eu tenho vários negócios lá no Tocantins, a gente tem muitos parceiros e tal, eu acabo sempre dormindo nas fazendas onde eu trabalho, eu atuo, faço amizade. Então, 2 palitos. Então, eu tomando café lá no início do dia, era 7 horas da manhã, no refeitório, né? Todas as fazendas hoje têm seus refeitórios, tudo, a boa parte das que são planejadas e tal. Aí eu tô sentado com 8 pessoas na mesa, né? Prestador de serviço, tudo mão de obra simples, né? Cara operador de trator, um cara lá que ganha, não sei, né? R$1.500, R$2.000, não sei quanto que ele ganha, não perguntei. E no meio dessa galera, eu comecei a falar um pouco sobre o que fazia, né? Porque como pouca gente senta lá, a maioria das vezes vai de caminhonete, senta, os caras não tem muito acesso, né?
Aí como eu sentei lá, os caras começaram a conversar e tal, de repente, o que você faz? Eu comecei a fazer. Só que o bacana é que eu era um desses caras há 20 anos atrás, entendeu? Eu era filho do vaqueiro, você lembra? Lembro. Então eu sei o que é estar ali. Aí eu comecei a conversar na perspectiva do que eu fazia hoje, mas do que eu era, me vi no reflexo do cara. Aí comecei a conversar e tal, os caras, cara, foi um dia incrível, assim, a mentalidade. E um dos meninos vira pra mim, me chama e fala assim, cara, nossa, eu tenho um sonho de ser piloto, não sei o quê, bababá. E eu tô estudando brevet agora, né? Eu quero fazer comercial e privado, porque eu sempre quis e hoje chegou a hora e eu tô conseguindo. Então eu tô há 2, 3 meses estudando e comecei a conversar com esse rapaz lá, de 20 e poucos anos. Cara, o cara sabia muito mais do que eu, muito mais do que eu. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas eu tive que parar porque eu tô sem condição financeira e tal. Eu falei, não, irmão, segue firme, vai dar certo, não sei o quê. Eu saí da fazenda, fui lá e liguei pro dono da fazenda, que é meu amigo e cliente, né? Falei, irmão, tu tem um ouro na mão, que é um menino de 23 anos, que sei lá, deve ganhar R$2.000, não sei quanto ganha. E investe no cara, velho. O que é 100 mil pra você ou 50 mil pra formar um piloto? Quanto de dinheiro esse piloto vai ser grato a você, porque a primeira é gratidão, e de retorno financeiro ele vai te dar se você formar ele dentro da sua fazenda. Isso é que é bacana, entendeu? O cara tá ali dentro, é um ouro. E você lembra da conversa dos fazendeiros de, não tem mão de obra, não sei o quê? O cara não só tem mão de obra, porque ele tem um piloto de avião pilotando um trator, entendeu? Então essa é a ideia. Às vezes o que a gente busca tá ali do lado e a gente não parou para olhar, entendeu? Então eu quero agradecer a presença do Tinoco, Pedro, porque não só as histórias que ele contou aqui, mas só a humildade dele, do pessoal do Fazenda Rentável, dividirem conosco essa riqueza toda, eu já fico chocado, porque eu confesso que pessoas que têm esse nível de conhecimento dificilmente param para contar um pouquinho do que tem vivido. E vocês não precisariam estar aqui, mas estão porque realmente tem esse coração de dividir, por isso muito obrigado, viu, Tinoco? Que é isso? Mesmo, nós temos só que agradecer também. Eu acho que isso aí é um dever nosso, né? Nosso que eu falo, eu já coloco todos nós aqui, que é democratizar a informação. Não é só questão, não se trata de dinheiro apenas, né? Nós temos um pilar muito forte que a gente bate, que nós chamamos de ajudar a alimentar o mundo. Então, se a gente quer ajudar a alimentar o mundo, nós precisamos também entender e democratizar isso para que outras pessoas entendam e saibam. E aqui nós estamos democratizando. Aqui nós vamos atingir pessoas que às vezes estão lá adormecidas ou estão sem perspectiva, até desmotivadas, né? E começar a mudar um pouco o visual e buscar informação. E essa pessoa que queira buscar, eu sugiro que ela vá atrás, né? Vai no YouTube, ela procure saber, ela nos siga nas redes sociais, ela nos mande mensagem, né? Nós recebemos mensagem todos os dias sobre dúvida com alguma coisa que... Se discordou de alguma coisa que a gente falou aqui, manda também, né? Falou, opa, peraí, vocês falaram um negócio e na minha região é diferente. Manda, porque de repente essa diversidade, essa diferença de informação, ela também vai agregar para discussões, porque nós podemos também atingir outros estados, né? Porque sabemos que a realidade nossa é diferente da realidade do Pará, que é diferente da realidade do Tocantins, que é mais diferente ainda da realidade dos países dos estados mais para o Nordeste, né? Então a ideia é essa. Então nós estamos à disposição. Eu acho que cada um fazendo a sua parte, a gente consegue atingir o máximo de fazendeiros possíveis, o máximo de herdeiros possíveis, pessoas que estão recebendo fazenda e não sabem nem o que fazer, entendeu? Porque não foram preparados para isso, está certo. Não teve uma escola para ensinar como seria um sucessor de uma fazenda. Aconteceu, está ali e agora tem tempo para poder mudar esse conceito, entendeu? Então podem contar conosco, a nossa ideia é essa, nós somos... uma galera jovem, né? Se você for pegar a média de idade nossa lá, eu sou um dos mais velhos do escritório lá, porque eu tenho 36 anos. A média da molecada lá às vezes formou em agronomia, está começando, então é de 25 a 42, né? Tem um de 42. Então é uma moçada nova, com sebo na canela, nós rodamos, eu rodo aí 5.000 km às vezes numa semana, chego, já vou para outra tarefa, né, outro destino. Então nós não temos preguiça, entendeu? Porque no agro a única palavra que não combina com o agro chama-se preguiça. Sim. Vários outros setores, mas no agro, irmão, se você não tiver força de vontade, é bem difícil de dar certo, entendeu? Maravilha. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. O de hoje, mais uma entrevista aqui com o Tinoco, sócio da
Fazenda Rentável, né? Ganhadora ali do Shark Tank em 2019. Né? É isso, Guilherme. Mais um. Se a galera quiser conhecer mais deles, tá lá, fazendarentável.com.br. Inclusive dizer que vai ter mais vezes. Nós vamos esperar o Fazenda Rentável aqui, porque essa conversa só começou. Tem muito ainda para aprender com esses caras. E obrigado mais uma vez, Tinoco. As redes sociais, Fazenda Rentável? Então, hoje nós temos, vou falar um pouco dos negócios, né? Então, nós temos Multiagribusiness, que é a nossa estruturadora de negócios da parte imobiliária do agro, né? Fazenda Rentável, nós temos o YouTube, temos hoje Instagram, né? Que é um forte, Facebook. E nós temos a parte de plataformas também secundárias aí. Temos outros negócios que atingem Spotify, essas mídias, TikTok, né? Trabalhamos no TikTok também, porque o nosso cliente também está lá no TikTok. Então a gente diversifica bastante nessa questão de divulgação, de marketing. Top. Bom, um abraço para vocês. Até mais. Tá tudo na descrição, se inscreve, deixa o comentário e até o próximo episódio do Cash in Cash. Valeu, Rodolfinho. Valeu, brigadão. Até mais. Pedrão, até a próxima. Tamo junto. Abraço.